Amém? Mateus 22, 34. Diz assim: e os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar, e um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amém? Palavra tremenda, né? Homens o tempo todo querendo tentar a divindade. Mas o amor de Deus é tão tremendo que Jesus, conhecendo a malícia daqueles corações, mesmo assim, ele se preocupa em deixar uma glória de um ensino, mesmo para aqueles que ele está vendo que a palavra será como semente entre espinhos, semente no meio de pedras, semente em terra seca, semente à beira do caminho. Que ensino maravilhoso! Como Deus verdadeiramente é amor e não tem prazer na morte do ímpio. Jesus, desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Interessante que Jesus envolve todos os laços quando ele diz no 37: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu pensamento. Essas palavras, elas abrangem um aspecto fortíssimo: coração, alma, pensamento. Quer dizer, é você dominado por Deus. Coração, alma e pensamento. Você é um espírito com Deus. Se o teu coração está cheio de Deus, quem vai te convencer o contrário das coisas? Por isso Jesus desafiou a multidão e diz assim: quem de vós me convence do pecado? Desafiou a multidão. Quando estavam interrogando em uma série de situações, ele lançou esse desafio: quem de vocês me convence aí do pecado? Quem de vocês me faz errar? Por quê? Porque isso que ele está dizendo para os homens é justamente o que existe na vida dele. Deus está no seu coração, na sua alma e em todo o seu pensamento. Por isso ele disse: a minha comida e a minha bebida, quer dizer, a minha necessidade, aquilo que eu necessito para viver, a minha lógica, a minha razão, a minha fonte de subsistência é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Essas prerrogativas, elas são tremendas e são fortíssimas, né? Se nós conseguirmos realmente viver, não é só conhecer é uma coisa, viver é outra. Todos nós, eu me incluo nisso, porque não sou super-homem, nem quando Deus me chamou ao ministério, eu deixei de ser um homem. Amém? Todos nós estamos, como diz a Bíblia, Elias era homem, sujeito às mesmas paixões, mas orou e caiu fogo do céu. Todos nós somos iguais. Todos nós dependemos do mesmo sangue, dependemos do mesmo Cristo, dependemos da mesma palavra, temos os mesmos abismos e as mesmas montanhas para enfrentar e remover em nome do mesmo Cristo. Então, se nós conseguirmos não só conhecer, mas vivermos isso, trouxermos isso no nosso coração, na nossa alma, no nosso pensamento, os mandamentos, o mover do Espírito Santo, a testificação, buscar, clamar, Mateus 6,6, entrar no quarto, falar, olha, aí realmente, meu irmão, nós seremos um exército poderosíssimo, seremos um exército grande, imbatível,
Grande não em número, grande em força, em poder, em determinação, porque Deus não precisa de multidão. Ele até pode contar com uma multidão em que cada um individualmente seja um servo de valor, mas que ele precise de multidão, ele não precisa. Agora, onde nós queremos chegar é que a palavra de Deus diz que tu tem que amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Certa vez eu conversando com uma pessoa, e começamos a falar de Bíblia, e quando a pessoa começou a achar que era profunda no conhecimento, eu comecei a mostrar o meu outro lado do pensamento, do qual eu também era profundo. E chegou uma hora que a pessoa disse assim para mim: mas Deus não chama uma pessoa para fazer o que você diz que está fazendo. Deus não chama ninguém para isso. Eu digo assim: pois é, mas a mim chamou. E eu brincava com ele e dizia assim: rapaz, se Deus mandar eu te matar, você é um homem morto. O que eu estava querendo provar para ele? Né? Que Deus dá ordens, os homens ouvem e executam. Então, quando eu falava com ele sobre as questões de Deus falar, Deus mostrar, Deus dirigir, ele vivendo ainda um estágio de igreja tradicional, já até passou pela renovação, como muita gente, mas não vestiram a camisa da renovação. Quem é de uma igreja tradicional, conhece a renovação e não se firma nela, não tem mais crescimento espiritual. Parou, atrofiou a vida, não vai mais para lugar nenhum, porque a renovação é um estágio superior ao tradicionalismo. A pessoa tem que romper com o tradicionalismo e vestir a camisa da renovação. Mas alguns não têm a coragem, a valentia para isso, e aí começam a viver uma vida atrofiada naquele degrau, e a única coisa que lhes restam é viver questionando todas as coisas, tentando o tempo todo achar uma brecha que venha dar base à sua negligência. Essa é a grande verdade. Então, falando sobre essa questão de o grande mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, quando amar a Deus sobre todas as coisas, subentende amar a Deus sobre qualquer coisa que possa existir, ou vir a existir, ou que tenha existido no passado. Isso é uma atitude muito tremenda, muito firme. Por exemplo, nós vemos, e é aí que eu quero chegar exatamente, Elias. Elias era um homem que guardava a lei, não guardava? Que lei ele guardava? Ele guardava todas as leis, era um homem íntegro. Como todos nós, pagamos nossos impostos, pagamos tudo aquilo que o Estado nos cobra. Não é verdade? Pagamos, somos homens íntegros, e é o maior exemplo, o melhor exemplo tem que ser cada um de nós. Não temos que dever nada a ninguém. No nosso nome não tem que estar não sei aonde, aí nesses lugares todos, proteção de crédito. Nós temos que ser íntegros, temos que ser o melhor mesmo. E Deus nos dá a condição, sim, de sermos o melhor. O grande problema às vezes é que as pessoas, Deus quer que a pessoa more numa casa humilde, mas ela insiste em querer morar numa mansão. Aí extrapola todas as coisas, sai do centro da direção de Deus. Esses que surgem os problemas aí. Fora esses detalhezinhos, nós temos que ser o melhor, nós temos que ser um exemplo. Agora, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Surgiu um governo lá cuja mulher do homem chamava Jezabel, e Elias continuou submisso às leis que Jezabel criou? Não. Elias passou a ser um marginal, caçado como um marginal, porque não se submeteu às leis que o seu estado agora levantou. Procuravam Elias em tudo que era lugar, e chegou uma hora que Elias sentiu a pressão, fugiu, caminho do Monte Horebe, chegou lá, Deus diz para ele: Elias, que faz aqui? Ele disse: Senhor, mataram teus profetas, mataram a espada, estão querendo a minha vida. Eu fui zeloso da causa do Senhor e estão querendo a minha vida para me tirar, querem acabar comigo, só eu fiquei. E o Senhor diz: não ficou só você, e tem mais. Ele: volta para o teu caminho.
continua a fazer exatamente as mesmas coisas que você já vinha fazendo. Volta para o teu caminho, continua me amando sobre todas as coisas e realizando aquilo que eu te mandei realizar. Vai lá, unge não sei quem profeta da Síria, vai lá, unge Eliseu profeta em teu lugar. A obra que eu sempre te mandei fazer, você continua fazendo e prepara o teu caminho que está na hora de você vir. Entende, meu irmão? Buscaram Elias por tudo que era lugar para acabar com o homem. E quando chegaram, homem de Deus, desce que o rei quer falar contigo. Se eu sou um homem de Deus, que caia fogo do céu e consuma você e os teus 50. A hora de Deus na nossa vida é a hora de Deus. Ninguém antecipa nada na nossa vida, nem atrasa. Nós temos uma vida com Deus e o cronograma de Deus para as nossas vidas está traçado. E nessa batalha, se alguns se levantarem contra nós, serão aqueles 1000 que cairão ao nosso lado. Se outros se levantarem, serão aqueles 10.000 que cairão à nossa direita. Mas nós somos imbatíveis. Um cristão regenerado, meu irmão, um cristão verdadeiramente que entendeu, conheceu de Bíblia, entendeu o poder de Deus, tem intimidade com o Espírito Santo, já ouviu a voz de Deus, esse não tem medo de nada. Como a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo, todo. Um crente regenerado, ele não tem medo de nada. O mundo vai se explodir, que se exploda. Ah, não sei quem, não sei das quantas, essas coisas todas que tem por aí, não importa. Importa seguir e servir a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, essa situação com Elias, lá em 1 Reis capítulo 13, aquela história do profeta desconhecido, que teve um confronto com um rei chamado Jeroboão. Um homem era terrível, considerado um dos piores reinados, se não o pior em Israel. O homem no altar de Deus levantava idolatria. O homem era um horror. Mas ele era o rei. Tinha uma lei. Todo mundo tinha que reverenciar aquele altar. Todo mundo tinha que respeitar a lei que ele criava. Todo mundo tinha que estar debaixo do jugo dele. Deus levanta um homem de fora, porque os de dentro haviam se corrompido, não tinham mais fé, não tinham mais ousadia. Deus levanta um de fora, vai lá e profetiza contra o altar. E aquela história que nós vimos. Deus mandou um homem não para se submeter à lei que os homens tinham criado, mas mandou um homem entrar naquela cidade, porque para estar submisso à lei de Deus. Olha, a minha lei é essa: entra naquela cidade, não come, não bebe, entra por um caminho, sai pelo outro, profetiza contra o altar, tu vai sair e vai voltar, ninguém vai te fazer nada. E seria assim, não seria? Se ele próprio não tivesse vacilado, como nós conhecemos a história. Vem Daniel. Daniel era um homem de Deus. Daniel, um homem que guardava a palavra, um homem zeloso das coisas do próprio rei Dario. Porque quando o rei Dario o colocou como chefe de uma das províncias, diz a escritura que a província de Daniel era o quê? Prosperava, mas a dos outros não. Por quê? Porque os outros roubavam o rei. E Daniel, mesmo sendo lá um cativo, sendo alguém de terra estranha, ele não roubava o rei. Ele estava submisso às leis que aquele rei tinha instituído. Ele era apenas um funcionário. Ele estava ali submisso tanto à lei do homem como à lei de Deus. Mas chegou uma hora que aquele homem fez o quê? Determinou que ninguém poderia, olha a coisa tão simples, ninguém poderia sequer fazer uma oração a outro Deus. Teria que, qualquer petição de qualquer natureza, teria que ser dirigida ao rei e não a Deus. Como já falamos, Daniel poderia ter se disfarçado, se escondido dentro do seu quarto e continuar orando ao seu Deus, mas ele tinha um hábito, que era de debruçar na sua janela, ajoelhar, na distância para Jerusalém, na direção de Jerusalém, e ali fazer a oração. Ele continuou fazendo a mesma coisa, quando na verdade poderia ter feito diferente. Simplesmente poderia ter ido orar no canto do seu quarto,
poderia ter fechado a janela, poderia ter posto uma cortina, ele poderia ter feito 1000 coisas. Ele continuou fazendo a mesmíssima coisa. Por quê? Porque ele tinha uma direção. E ele está naquela direção amando a Deus. Vem a lei do homem para tirá-lo da direção. Se ele não discerne, ele sai da direção. Se ele não discerne, ele sai da direção. Mas simplesmente mudar o lugar da sua oração, sair da janela e orar num canto, simplesmente isso demonstraria muitas coisas contrárias na vida de Daniel. Simplesmente isso não o constituiria como grande valente que fechou a boca do leão. Simplesmente isso deixaria de trazer sobre a vida dele 1000 coisas aonde ele veria a glória de Deus. Simplesmente isso, mudar o seu lugar de oração. Então, vieram a lei dos homens e Daniel não obedeceu. Por quê? Porque amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Jesus obedeceu a lei dos homens. Claro que obedeceu. Por acaso Jesus transgrediu alguma coisa? Não. Mas entrou lá no mercado do templo, não entrou? Desceu o chicote, não desceu? E disse o quê? O zelo da minha casa me devorará. Transgrediu, não transgrediu? Jesus transgrediu. Ele tinha direito de entrar no mercado do templo e quebrar tudo? Ele não tinha esse direito. Como um cidadão, ele não tinha esse direito. Certamente que não tinha. Agora, ele foi e fez. Ainda mencionou a palavra: o zelo da tua casa me devorará. Porque o zelo que ele tinha pelas coisas de Deus, e vendo o mercado do templo, aquele lixo, como alguns lugares hoje, né? Vende-se tudo dentro da igreja, menos se dá a palavra, porque a palavra liberta, né? Quando você recebe a palavra, você deixa de ser um comprador de bênção. Quando você recebe a palavra, você percebe que pode conquistar a bênção gratuitamente. Mas quando você não tem a palavra, você começa a comprar a bênção. É a fitinha e etc, etc. Então, dá-se tudo nesses lugares, como estava acontecendo lá no templo de Jerusalém, menos a palavra. Então era aquele horror. Jesus vê aquela situação, uma transgressão terrível, o povo oferecendo sacrifícios inutilmente, todo mundo cego, e ele derruba aquilo, solta os pombos, liberta os animais, faz um verdadeiro azorrague, faz uma confusão danada. Depois Jesus chega para os fariseus e para os escribas e chama eles de quê? De hipócritas. Mas ele, que é isso? Eles eram autoridades, eram os escribas, eram os fariseus, eram os guardiões da lei. Como é que Jesus se levantou contra eles daquela maneira? Porque está escrito: amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Baseado nisso, Jesus vai, faz a sua obra, realiza a sua obra com poder e grande glória, e as coisas vão acontecendo de uma maneira tão tremenda, em que o povo vai olhando para Jesus e começa a dizer assim: peraí, ele não ensina como os escribas, ele não ensina como os fariseus, ele ensina como alguém que tem autoridade, ele não está submisso às mesmas leis que nós, ele está sendo regido por uma outra lei diferente. Era isso que as pessoas viam em Jesus. Porque os escribas e fariseus ensinavam segundo uma autoridade comum na sociedade. Mas Jesus vem com uma autoridade diferente, mostrando que o seu poder, mostrando que a sua atuação estava acima de todos aqueles. Olha, a lei diz isso, isso e isso, olho por olho, dente por dente, mas eu vos digo. A lei diz isso, 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 mas eu vos digo. Então Jesus está colocando conceitos que são superiores à própria lei, que o povo tinha como a sua regra. Isso começou a mexer até nos poderosos. Outra coisa aconteceu com Pedro e João, quando nós já temos falado, quando eles estavam pregando numa cidade. Aí os homens, as autoridades, a lei, chamou-os e disse o que para eles?
olha, não queremos que vocês falem mais no nome deste homem aqui nessa cidade. Vocês querem lançar o sangue desse homem sobre nós? O que eles responderam? Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Não podemos. Continuaram a falar. O que aconteceu? Foram jogados numa cadeia. Foram presos com grilhões nos pés e nas mãos, presos no tronco. O que Deus fez? Mandou um anjo. O anjo os libertou. Abriram-se as portas, caíram-se os grilhões. O que o anjo disse para eles? Vai para o mesmo lugar, continua a falar para o povo as mesmas palavras desta vida. Ou seja, o que o anjo disse? Vai lá e continua transgredindo a ordem das autoridades. É isso mesmo que está escrito? É exatamente isso que está escrito. Porque amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas. A lei de Deus está acima das leis e dos conceitos dos homens. Essa, meu irmão, é uma palavra tremenda de libertação. Muita gente está cativa dentro da igreja, muitas igrejas não estão prosperando, muito do reino de Deus, as suas tendas poderiam ter sido ampliadas, como diz a profecia de Isaías, alarga as tuas tendas e não detenhas, mas muitos têm detido a obra de Deus, quando ela bate, entra em choque com a lei dos homens. A lei de Deus é superior. Se você quer viver uma vidinha com Deus, é fácil, mas se você quer viver uma vida onde você veja a glória de Deus, onde você veja o ministério de Deus, onde você veja o poder de Deus, a glória realmente se manifestar, isso é outra história muito profunda. Evangelho social, o que é o evangelho social? Aquilo que nós dia a dia temos pregado contra, temos levantado contra. Evangelho social é o evangelho que concorda com as leis sociais. Se Jesus Cristo tivesse pregado um evangelho social, não tinham cravado ele naquela cruz. Se João Batista tivesse se limitado a uma mensagem social, não tinha tido a sua cabeça numa bandeja. É isso que nós precisamos entender. Quando a Bíblia diz, bem-aventurado que medita de dia e de noite, diz que derramarei água sobre o sedento. Nós precisamos crescer. E certamente que não vamos ser um povo grande, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Jesus Cristo comparou a sua palavra como uma pérola. Uma pérola. Pérola não se acha em qualquer lugar, nem é dada a qualquer um. E Jesus falou, não lançai pérola aos porcos. O que são os porcos? São aqueles que rejeitam as boas coisas. Que nem aquele jovem rico, né? Vai, vende tudo que tu tem e segue-me. Não, de jeito nenhum. O homem preferiu as suas riquezas, mas não quis a palavra. Então Pedro e João e o anjo vem e confirma a atitude deles. Eles estavam em transgressão às leis dos homens, foram presos. Muitos diriam, está vendo aí? Vai transgredir a lei dos homens. Estão lá presos, pobres, coitados, miseráveis, estão lá, nuzinho dentro da prisão. Aí vem o anjo e diz assim, caiam os grilhões, caiam as algemas. Pedro, cinge-te. As portas se abrem, volta para a rua, prega do mesmo jeito, porque a lei de Deus é maior. Meu irmão, esta é uma palavra de pura revolução. Esta é uma palavra que para você ouvir em outros lugares, é um caso sério. O evangelho que tem sido pregado por aí não é um evangelho que te conduz a ver a glória de Deus de jeito nenhum, porque enquanto você é regido por leis humanas, a glória de Deus não se manifesta. Nós nunca podemos aceitar que nos tirem do centro da vontade de Deus. Tentaram tirar Daniel, enfim, todos esses que nós temos citados, tentaram arrancar esses homens do centro da vontade de Deus. Hoje tem igrejas por aí, mais uma vez, pela milésima vez eu quero repetir, igrejas que não estão fazendo a obra de Deus. Por quê? Porque surgiram leis humanas, maquiavelicamente estruturadas, muito bem projetadas, justamente para deter o crescimento da igreja, e conseguiram.
Porque as pessoas chegam na hora das suas decisões, das suas sessões de negócios, e alguém propõe assim: irmão, liderança, olha, vamos fazer isso assim, assim, vamos ganhar almas de tal maneira, vamos fazer um trabalho, vamos ampliar a igreja, vamos fazer acontecer. Não, não podemos fazer isso. Por quê? Porque o estatuto não permite. Eu sempre digo, por que não se rasga esse estatuto, não se joga no lixo e se vai para o deserto pregar o evangelho, pregar a palavra genuína, poder de Deus? Quem é regido pelo Espírito da graça não está sujeito às leis que os homens criam. Entra no teu quarto, fala com teu Deus, aquilo que Deus te manda fazer, é isso que você tem que fazer. A lei dos homens, meu irmão, não põe o pão na tua mesa, nem te dá as vestes. A lei dos homens te deixa cair numa sarjeta e morar debaixo de um viaduto. E ficar vivo enquanto você puder subsistir, sobreviver. Mas Deus, a Bíblia diz que Deus, aos seus amados, dá o pão enquanto desfrutam do sono. Porque não só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E aí, certa vez, rememorando, né? Eu conversava com um rapaz. Você não pode isso, você não pode aquilo. Eu disse, posso todas as coisas se Cristo me der a ordem. Enquanto Jesus não me falar nada, eu não faço nada. Mas a hora que Ele me falar, ninguém me detém, meu irmão. Eu aposto a minha vida, eu invisto alto. E por fim, meu irmão, às vezes, para nós encerrarmos o assunto, nós temos que ser curto e grosso e dizer: meu querido, meu irmão em Cristo, só quero o seu bem, mas não me leve a mal. O evangelho que eu conheço é diferente do seu e o Jesus que eu conheço também é diferente. O Jesus que eu conheço você ainda não conhece. Temos que aprender a colocar as coisas de Deus acima de tudo, porque quem deu lei aos homens foi o próprio Deus. Está lá, Êxodo 20, os mandamentos. Quem trouxe esses mandamentos para a terra? A lei dos homens hoje diz que é proibido matar, não diz? Diz que é proibido matar, mas quem disse isso primeiro? E quando você ama a Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo, vai tudo bem. Jesus falou: aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei-lhes vós também. Então, meu irmão, esta é, para mim, a realidade. Se nós andarmos debaixo desta lei, que está aqui na Bíblia, aquele que vela sobre esta palavra para cumprir, fará com que a glória prometida nesta palavra venha sobre nós, nos abençoe. E aí, nós vamos trilhar o nosso tempo de vida cabalmente. Não vamos ser mais um. Meu irmão, eu sei que essa palavra é pesada. Mas nós não vamos ser mais um abatido por um acidente. Não vamos ser mais um que o carro quebrou, virou cambalhota e matou e quebrou o pescoço. Não vamos ser mais um que a bala perdida. Não vamos ser mais um que o marginal. Não vamos ser mais um. Amém? Não vamos. Eu aposto a minha vida que não vamos. Isto é um fato que você tem que despertar. Tem que comer Bíblia, tem que se alimentar, como Jesus falou, é necessário nascer de novo. Nascer de novo. Como? Da água e do Espírito. Imagina, Jesus está ali conversando com Nicodemos, chega para ele assim: olha, sabe como Moisés levantou a serpente no deserto? Assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Mas tem o seguinte: eu, quando for atraído da terra, levantado da terra, todos eu atrairei a mim. Você foi atraído por Jesus? Se você foi atraído por Jesus, é para comprar a mesma causa que ele comprou. Estude a palavra, conheça a Bíblia e viva a Bíblia. Viva a lei de Deus. Quem manda neste mundo, quem é? Quando Jesus olhou e disse assim: a seara é grande. O que ele estava chamando de seara? O mundo. E ele estava mostrando que o mundo era de quem? Do Pai. Quem manda nesse mundo é Deus. Apesar, de Jesus ter dito que o príncipe das trevas está aí no mundo. O mundo jaz no maligno, e essas coisas todas. Contudo, nós estamos aqui e desfazemos as obras do diabo.
nós somos maiores. O que sucede no mundo não sucede na nossa vida porque nós somos regidos por outra lei. Amém? Existe a lei da matéria, existe a lei das coisas espirituais, existem muitas leis nesse mundo. A lei que rege sobre a sua vida é essa que te faz ver a glória de Deus. Amém? O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.